O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, se manifestou em entrevista ontem sobre a fuga de 2 bandidos do Presídio Federal de Segurança Máxima em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Foi a primeira vez desde que construídos os primeiros presídios federais que bandidos conseguiram fugir dessas carceragens tidas como as mais seguras do país. Janaína Camelo. Segundo o ministro Ricardo Lewandowski, cerca de 300 homens da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Local do Rio Grande do Norte estão trabalhando na busca dos 2 fugitivos com o apoio de helicópteros e de drones. Segundo o ministro, os 2 estão localizados no perímetro de cerca de 15 quilômetros de distância do presídio até o centro de Mossoró, em uma zona rural. Há suspeitas de que eles tenham invadido uma chácara e roubado roupas e comidas. Estão envolvidos na procura destes fugitivos, que estão, imaginamos nós, localizados num perímetro de cerca de 15 quilômetros de distância do presídio até a cidade, até o centro da cidade. É um local de matas, é uma zona rural e nós imaginamos que eles estejam homiziados ainda naquela região. Ricardo Lewandowski afirmou que 2 tipos de investigação estão sendo realizadas para apurar as responsabilidades da fuga. Uma em âmbito administrativo e outra em âmbito da Polícia Federal contra pessoas que eventualmente tenham facilitado a fuga. O ministro também anunciou medidas para aprimorar o sistema penitenciário federal, como a modernização do sistema de monitoramento de vídeo, o aperfeiçoamento no controle de acesso aos presídios com o sistema de reconhecimento facial, a ampliação do sistema de alarmes e sensores de presença e a nomeação de 80 policiais penais federais, já aprovados em concursos públicos, sendo que parte deles para o presídio de Mossoró. A modernização do sistema de vídeo monitoramento dos 5 presídios federais. Em segundo lugar, estamos determinando o aperfeiçoamento do controle de acesso aos presídios federais, inclusive com um sistema de reconhecimento facial de todos aqueles que ingressam nas unidades prisionais. Sejam eles, enfim, os próprios presos, sejam eles visitantes, sejam eles administradores, autoridades, ou, enfim, mesmo advogados terão que passar por um reconhecimento facial. Além da construção de muralhas nas 5 unidades do sistema prisional. Os recursos para o aprimoramento desse sistema sairá do Fundo Penitenciário Nacional. Ricardo Lewandowski também detalhou que os 2 presos conseguiram alcançar a luminária da cela e acessar o teto do edifício, onde não havia nenhum sistema de segurança. E com um alicate conseguiram cortar as grades que dão acesso ao lado de fora do edifício do presídio. O ministro disse não acreditar que essa fuga tenha sido arquitetada e atribuiu o fato a uma série de falhas, incluindo obras que aconteciam no momento no presídio e também ao feriado do Carnaval. O presídio estava passando por uma reforma interna. Quer dizer, várias instalações estavam sendo reformadas, então havia operários lá dentro da unidade prisional, ferramentas existiam lá dentro, né? Estavam, infelizmente, a informação que nós temos não estavam devidamente acondicionadas e trancadas, possivelmente estivessem espalhadas pelo presídio ao alcance, então, das pessoas que realizaram esta fuga. Lewandowski disse que é necessário reforçar os laços entre União, estados e municípios no que diz respeito à segurança pública e defendeu o apoio do Congresso na criação de um dispositivo que unifique a segurança pública no país aos moldes do Sistema Único de Saúde. De Brasília, Janaína Camelo.
Valeu, Janaína. Vamos ouvir o Segré e a Amanda Klein a respeito da versão apresentada pelo ministro, que é uma versão parcial, afinal de contas a investigação ainda não terminou, não é? Eu não sei o que é que vocês acharam, Segré e Amanda, mas me pareceu frágil essa versão apresentada pelo ministro, ou parcial. Muito provavelmente nós teremos informações que virão ao longo da investigação, porque nós estamos falando de um presídio de segurança máxima. Chave de fenda, alicate espalhados pelo pátio. Ninguém percebe que as câmeras estavam apagadas há algum tempo, que a iluminação dos corredores estava apagada há algum tempo. Os bandidos conseguem, ao longo de um período, não se sabe exatamente qual, fazer um furo na luminária. Da luminária sair pelo teto do presídio, do teto pular para o lado de fora. Conseguir, com a ferramenta deixada pelo funcionário que fazia a reforma, cortar a grade e ir embora. Um presídio de segurança máxima. Me pareceu uma história meio frágil demais. Não quero ser desrespeitoso aqui, mas me lembrou em determinado momento, não sei se o Segré já estava aqui no Brasil nessa época, o programa dos Trapalhões, se lembram? A abertura era o Didi Mocó, tem um determinado momento lá em que ele está vestido de presidiário, aí ele faz embaixadinha, ele está com uma bola de ferro amarrada à canela, ele faz embaixadinha com a bola de ferro, dá um chute na bola de ferro e o peso da bola de ferro leva o corpo dele para fora do presídio. Colombo. Porque é uma história tão sem pé nem cabeça, um presídio de segurança máxima, fugir assim, não sei, para mim tem coisa faltando aí, viu, Amanda? Colombo para diretor do presídio, ou então para secretário de Segurança Pública, dá um jeito já nisso. Concordo com você, Colombo, parece meio surreal, sei lá, eu que não tenho tanta intimidade com esses assuntos, mas fico lembrando assim de Casa de Papel ou Berlim, de alguma coisa espetaculosa, um plano fantástico, mas fica difícil imaginar que essas duas pessoas, esses dois detentos em celas separadas, né, como diz a investigação, de repente combinaram na noite anterior de fazer um furo na alvenaria porque alguém esqueceu um alicate do lado de fora e quem sabe a gente consegue escapar aqui desse presídio de segurança máxima. Não, parece que foi algo arquitetado anteriormente e provavelmente com conivência das autoridades ali do presídio ou com a ajuda de alguém. Parece um pouco inimaginável que essa dupla tenha arquitetado todo esse plano de fuga de celas separadas e tenham logrado êxito, né, como de fato aconteceu. E ainda mais fantástico que eles continuem foragidos. Está em vigor uma verdadeira caça a esses dois fugitivos, até porque se tornou uma questão de honra. Tem alguns fatores aí, Colombo. Primeiro, é a primeira grande crise do Lewandowski, que está 2 semanas sentado na cadeira, num tema com o qual ele tem menos intimidade, menos conhecimento que a segurança pública. Isso foi apontado quando a escolha dele para o cargo, né, ministro da Justiça e de Segurança Pública, sendo que a área mais vulnerável, que sempre é sujeita a mais críticas, é justamente a de segurança pública. É claro que ele tem gente competente na equipe dele, não precisa ele necessariamente ser um grande especialista em segurança pública, se ele estiver bem apoiado e bem rodeado de pessoas que conheçam muito bem essa área, e acontece essa crise em presídios federais, que até então não era um tema também que atraísse atenção, porque pareciam de fato serem presídios que funcionavam, né? Uma parte do sistema carcerário que funciona. São 5 presídios de segurança máxima e eles são sempre usados como algum tipo de ameaça, né, para líderes de organização criminosa. Olha, se vocês não fizerem isso, cuidado, vocês vão parar num presídio de segurança máxima. Ou então de afastar, distanciar, de isolar esses grandes senhores do crime, da convivência com outros traficantes, outros criminosos. E de vez em quando a gente ouve relatos, foi descortinado um grande plano de fuga, fantástico, esses 5 helicópteros para tirar, sei lá, Fernandinho Beiramar da cadeia. Talvez depois dessa fuga de 2 detentos lá, de quem nunca ninguém ouviu falar, em Mossoró, essas organizações criminosas se sintam mais animadas a empreender uma fuga espetacular. Então, tem que dar uma resposta rápida e, principalmente, tem que alcançar esses fugitivos e levá-los de volta à cadeia. Sabe que me parece que a autopercepção das prisões era de segurança máxima, mas de segurança não tinha e de máxima muito menos. E me preocuparam 2 falas do ministro. E agrego uma mais, que não estava na reportagem, mas que foi dita por ele ontem. A primeira é: imaginamos nós. Você não pode tentar recuperar fugitivos na imaginação. Tem que ter informações de inteligência, informações da própria polícia e verificar
todo o passo a passo de como duas pessoas que estavam nas suas celas conseguiram fugir. A outra questão é que provavelmente as ferramentas estavam no chão. Não, provavelmente não, com certeza estavam ou alguém entregou para esses fugitivos, porque senão não teriam conseguido cortar esses arames. Mas uma situação que me preocupou também é que o ministro, na fala de ontem, ele mencionou que certamente foi aproveitado a questão de carnaval e o relaxamento de alguns funcionários. Ora, numa segurança máxima de uma prisão, tem duas partes, os presos e que cuida dos presos. Os presos têm duas opções. A primeira é esperar a condenação terminar e a outra tentar ver como fugir. Qual é o trabalho de quem está cuidando dos presos? Evitar que fujam. Não tem outra situação. É controlar a vivência dentro da cárcere, mas também evitar que fujam. O que não parece ter sido essa situação. E é um tapa na cara, não para o ministro, ele há 2 semanas está somente, mas sim para o sistema prisional, porque mostra que as prisões de segurança máxima não têm segurança máxima nenhuma e, aleluia, agora vai ser construído uma muralha de contenção. Se a gente observa pelas imagens, era simplesmente cortar o arame farpado e sair, o arame diretamente e sair da prisão. Mas isso facilitou muito a vida de todo mundo. Tem que recuperar agora os fugitivos.